Meus irmãos, nós estamos em mais uma ministração da série. E nós estamos então hoje na nossa terceira ministração na série Maravilhosa Graça. E de fato tem sido momentos de reflexão que nos leva à compreensão, irmãos, da grandiosidade do que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E eu gostaria então de iniciar esta palavra falando sobre algo que aconteceu no 5º século antes de Cristo. De fato, um filósofo sofista grego chamado Protágoras, ele disse: o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Esta frase, esta expressão e este pensamento foi de fato um fio de compreensão para que a Renascença no século XIV, ela pudesse então ser fomentada, levantada de uma forma muito forte nesta direção, de que teve como características algumas palavras que nós já conhecemos, né, como o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o universalismo, né, o racionalismo, o cientificismo e a valorização da antiguidade clássica. Então são termos, irmãos, que colocam o homem como centro de todas as coisas. O homem é o centro, é o cara, o homem é de fato aquilo que está na centralidade de todas as coisas. Então, neste período houve uma virada antropológica, e a antropologia é o estudo sobre o homem. Então houve uma virada antropológica importante neste tempo, e isto fez com que Deus cedesse então o lugar nos corações humanos, Deus cedesse o lugar dele para o homem. E meus irmãos, deixando então que o homem fosse o centro das atenções, o homem então virtuoso agora passou a ocupar o centro da história. E isto foi um movimento que é real, nós não estamos criando nada aqui, estamos apenas relatando o movimento que aconteceu, que hoje tudo é em torno do homem e tudo, a centralidade é o homem. Então, o homem pelo homem e para o homem, esta expressão, este é de fato, de certa forma, o lema implícito desse movimento, entre este antropocentrismo, né, aquela centralidade, aquilo que coloca o homem na centralidade. Então retrata o homem como alguém profundamente otimista quando se refere à sua própria capacidade. O homem agora se enche, né, de valor. Ele se julga então em plenas condições de planejar o seu próprio futuro até. O homem, então, na sua existência individual, ele aproxima-se, então, da perfeição até. E isto, de fato, é um movimento que levou o homem a esta condição. Então, tudo está nas mãos do homem e nada lhe escapa. É quase um semideus, né? O homem agora, ele ocupa esta dimensão. Marcílio Ficino, que viveu de 1433 a 1499, ele considerava o homem, então, irmãos, como a síntese de todas as maravilhas do universo. Ele foi um pouco mais adiante. O homem agora é a síntese, olha só, que coisa profunda, de todas as maravilhas do universo. O homem agora é a cereja do bolo. Ou seja, o homem é o nexo do mundo. Observe a mentalidade e o coração humano, por onde é que ele vai caminhando nesta trajetória crescente ao longo dos anos, como é que de fato há uma construção de uma cosmovisão, elevando a condição do homem a um patamar que ele mesmo criou para si, de supervalorização. O homem, então, irmãos, passou a ser considerado como o centro do mundo, a imagem completa de todas as coisas, o livro da natureza até. Assim, o homem não deve ficar olhando para as alturas, mas sim para dentro de si mesmo, buscando em si as suas próprias respostas e direcionamentos. Isto, irmãos, de fato, leva o homem à compreensão e uma perspectiva de consequentes valores, né, de si mesmo dentro desta ótica de supervalorização. Essa mudança, de fato, aconteceu. Então, esta mudança, irmãos, referiu-se em todas as áreas do conhecimento humano. O homem, então, tornou-se tema geral e central do saber. O corpo humano agora passou a ser reproduzido em telas, alguns artistas visando, então, conhecer mais exatamente os órgãos do corpo humano,
para poder então retratá-los melhor as suas próprias obras e entendimentos. Então praticaram a forma de dissecar os cadáveres, né, para em busca de respostas que o homem então poderia dar, conforme os escritos de Leonardo da Vinci. Creio, irmãos, que Francis Schaeffer, um teólogo, ele resume bem o antropocentrismo do humanismo, dizendo que o humanismo é a colocação do homem como centro de todas as coisas, fazendo a medida de todas as coisas. E aí, meus irmãos, diante de todo esse contexto que eu trago nesta hora, destas verdades, destes movimentos que acontecem na nossa sociedade, que nos atingiu e atinge até os nossos próprios filhos, né? E toda uma geração foi atingida por estas verdades aqui. Eu preciso agora, fechando esta minha introdução, falar um pouco sobre a natureza do homem dita por aquele que criou o homem. E agora a coisa muda de tônica, não é? Não se dá para a gente colocar em pé de igualdade aquilo que o próprio homem fala de si mesmo e aquilo que o Criador do homem agora fala sobre quem é o homem. E a minha expectativa nesta noite é que nós saiamos daqui conhecendo um pouco mais de quem nós somos e da nossa condição de ser humano, na nossa condição de ser um ser criado por Deus, que nos conhece profundamente e os intentos do nosso coração, conhece cada recôndito, cada milímetro do nosso coração, conhece os nossos pensamentos antes que eles venham a ser expressados na sua boca, na nossa boca. Este é o nosso Deus. E de acordo com a Bíblia Sagrada, o livro que relata quem foi o homem, ou quem é o homem, ou como foi a sua composição, Deus então criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, conforme Gênesis 1, 27. Deus então, irmãos, fez o homem à sua própria imagem. Significa então que o homem é de fato uma mente racional. No entanto, a mente racional do homem é a semelhança de Deus e seu ponto de contato com ele. De fato, Deus fez o homem racionalmente falando, divergente de todo o restante da criação, para que com Deus se relacionasse. Isso está muito claro. As qualidades então intelectuais do homem são evidentes desde o princípio de todas as coisas no livro de Gênesis. Deus então abençoou o homem em Gênesis capítulo 1, verso 28 até o verso 30, ou seja, prestem atenção, Deus abençoou o homem não se abençoou por si próprio. Ele foi abençoado por Deus, não é? E deu-lhe então o domínio sobre a natureza por um pronunciamento verbal. Deus falou com o homem e deu a ele esta condição, e deu a ele esta atribuição. Adão então cuidou de Eva não por um intuito do seu coração, mas por obediência às instituições ou às instruções verbais de Deus. Deus então, irmãos, deu ao homem um mandamento mortal em Gênesis 2,16, proibindo-o de comer de uma árvore. Você não pode comer daquela árvore, isso é proibido. Do resto do jardim, fique à vontade. Agora, daquela árvore ali, esqueça, porque no dia que você comer, você vai morrer. O homem, então, irmãos, foi advertido que violar este mandamento resultaria em sua morte, mas o homem não acreditou. O homem pagou para ver. O homem, então, decidiu comer do fruto, desobedecendo a Deus. Uma porta, então, onde adentra na história humana o pecado, aquilo que afasta o homem de Deus, colocando ele numa condição, na sua própria escolha, de morte, ou seja, o homem acabou perdido a partir do momento em que ele desobedeceu a Deus. Assim sendo, irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, e o verso apenas 23, nós vamos então buscar nesta passagem bíblica a fundamentação verdadeira daquilo que nós somos diante do Senhor e diante de tantas coisas que já ocorreram na história. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e apenas o verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Santo, querido Deus e amado Pai, diante da Tua palavra, Senhor, nós nos curvamos.
E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que a nossa mente e o nosso coração esteja a partir deste momento, ó Deus, sendo impelidos, ó Pai, sendo, ó Deus, tocados pelo Teu Santo Espírito, dando-nos iluminação, ó Pai, para a compreensão da Tua palavra. Que, ó Deus, o Senhor, Pai, afaste deste ambiente toda dispersão, todo pensamento, ó Deus, que venha a atrapalhar a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento, Pai, de reflexão. Que a Tua mão poderosa esteja nos ajudando, ó Deus, para que sejamos, pela Tua palavra, alimentados nesta noite. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ele levanta então objeções que eram então colocadas naquele tempo e questões relacionadas de fato à salvação pelas obras, ou seja, o homem agora supervalorizado, ele agora queria apresentar as suas obras como um crédito para que ele fosse salvo, ou seja, ser salvo pelas suas obras, por aquilo que ele fazia. Então veja que desde o tempo de Romanos já havia esse entendimento de uma valorização humana a fim de que pelas obras eu poderia ser salvo. Então o apóstolo Paulo, ele rebate então estas colocações, estas afirmativas e responde de forma categórica que a justificação é pela fé, exaltando assim a mensagem do Evangelho. A salvação é pela fé, não é pelo que nós fazemos, não é pela capacidade humana, mas pelo reconhecimento daquele que é o autor da nossa fé. Neste ponto da carta aos Romanos, irmãos, o apóstolo Paulo ele introduziu as boas novas do Evangelho de Jesus, a boa notícia do Evangelho de Jesus para aquela comunidade cristã. Assim sendo, irmãos, até este ponto, Paulo então mostrou que, mesmo seguindo a lei, nós não somos poupados de sermos julgados por Deus por conta dos nossos pecados. Continuaremos pecadores. Paulo então anunciou que, pela fé em Cristo, nós podemos ser justificados aos olhos de Deus, inteiramente, à parte da lei, nós podemos ser redimidos pelo sacrifício expiatório de Jesus, pelo sangue derramado, voluntariamente derramado pelos nossos pecados. E isto, de fato, é graça, é maravilhosa graça. É algo que aconteceu, que nos alcançou quando nós não merecíamos nada, apesar da nossa capacidade, apesar de qualquer uma outra coisa. Deus assim fez e estabeleceu. Este dom da graça, então, da graça de Deus, em vez de sua ira sobre nós, sobre o seu povo, está então, irmãos, disponível para todos os povos, para todos os tipos de classes sociais, judeus, gentios, igualmente. Então, esta é a realidade da boa notícia. É, de fato, uma notícia extraordinária para nós. E nessa defesa da fé, que o apóstolo Paulo atribui, então, na sua carta, o apóstolo, então, ele fez um retrato falado, irmãos, da condição humana. Ele fez na sua palavra um retrato falado. Ele escreveu coisas que relatam de fato quem nós somos. De fato, quem é eu e você? Quem é o homem diante do Senhor? Qual é a nossa condição diante deste aparato de tanto conhecimento que o apóstolo então exprime na sua palavra para dar uma resposta e calar a boca e baixar a bola dos homens que estavam se achando muito poderosos e muito orgulhosos das suas obras e agora poderia reivindicar algo da parte do Senhor. Este retrato falado, irmãos, coloca o homem, debaixo do pecado e de que de fato o resgate dele só haveria de ser pela pessoa de Jesus. O homem agora estava perdido, tão somente a graça de Deus é plenamente e unicamente suficiente para poder resgatar o homem da sua condição de perdido. Observe, irmãos, então, que no verso 23, que é um verso pequeno, um verso curto, quando então, nesta primeira parte, a declaração de Paulo ela é curta e direta, quando ele diz, até a metade do verso, todos pecaram. E esta palavra ela é forte. Todos pecaram é todas as pessoas. Todo ser humano é pecador. E isto atinge até coisas que nós, quem sabe aqui pode ter alguém que não concorde comigo. Todos pecaram é uma condição não de uma prática apenas, mas é de uma constituição. Nós nascemos já pecadores, porque é o DNA que veio lá do nosso pai Adão, quando escolheu desobedecer a Deus, e isso atingiu toda a humanidade. O DNA da humanidade foi alterado, foi introjetado nele o pecado, a inclinação carnal.
é aquilo que nós compreendemos, não é, como de fato um pecado original que adentrou na humanidade e é resposta para um bebê com pouco tempo de vida. Se você tomar um brinquedo dele ou a chupeta dele, ele vai ficar revoltado, ele vai ficar esbravejar. E quem foi que ensinou isso àquela criança? Ninguém ensinou. Aquilo ali é a essência dela, a essência de pecador, de rebelde, de raivoso. Todo mundo aqui já fez isso, quando a gente era pequeno. Esta é a condição humana. E observe, irmãos, quando esta declaração vem do apóstolo Paulo: todos pecaram, então não há ninguém que não pecou, conforme Romanos 3,10. Todos pecaram. Isso, irmãos, enfatiza ainda mais o ponto que Paulo extraiu das Escrituras do Antigo Testamento para reforçar a sua fala, neste capítulo aqui. Observe, irmãos, que no início deste capítulo, ao olharmos para os versos 10 até o verso 18, nós vamos encontrar exatamente uma expressão forte e uma condição triste do homem. E eu convido você a ler comigo. No mesmo capítulo, Romanos 3, e os versos do 10 até o verso 18. É bem curtinho os versículos. Mas o verso diz assim: como está escrito? Escrito aonde? Eu vou dizer já já onde é que está escrito. Mas como está escrito, ele está resgatando lá do Antigo Testamento as seguintes expressões: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Verso 16: nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Estas expressões, irmãos, elas foram resgatadas. O apóstolo Paulo conhecia as Escrituras. E ao relatar isso aqui, ele estava fazendo referência ao Salmo 14, verso do 1 ao 3. Como também ao Salmo, o Salmo 5 e o verso 9. O Salmo 10, verso 7. O 36, verso 1. O 140, verso 3. Provérbios 1, 16. E Isaías 59, versos 7 e 8. Ele saiu juntando essas referências bíblicas e juntou e compilou nesta expressão que diz quem nós somos. Nós somos isso aqui, tendentes a fazer o que é errado, puxados como uma força vibrante que nos coloca numa condição de não sermos verdadeiros, de rebeldia contra Deus. Isso foi muito claro quando nós estudamos na escola dominical aqui, a trajetória do povo que saiu do Egito e foi toda dizimada pela desobediência. E de toda aquela geração inteira, apenas 2 entraram com uma nova geração na terra prometida. Assim somos nós, a mesma coisa. E meus irmãos, olhando para esta condição, não há como escapar deste rótulo. O rótulo humano é que ele é caído. O rótulo humano, ele que vive em decadência. E isto é algo tenebroso. E não adianta perfume, não adianta roupa bonita, não adianta cortar o cabelo bem organizado, ter isso, ter aquilo e andar com palavras bonitas. Quem vê o coração humano é o Senhor dos exércitos que fez ele, é o Deus criador de todas as coisas. É ele que adentra com seus olhos, conforme o Salmo 139. Penetra o coração humano e antes que qualquer palavra chegue à nossa boca, ele já sabe o que é que eu pensei. Esse Deus é o Deus que conhece, é o fabricante. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Não adianta esconder dele nada, ele sabe. Não adianta olhar bonito, não adianta sorriso no rosto. Deus sabe se aquele sorriso está de acordo com o que está no coração ou não. Se as minhas atitudes de adoração a Deus, se elas de fato o que eu expresso com a minha fala e com os meus gestos e atitudes, se aquilo é verdadeiro, o que está no coração ou não. Deus sabe, Deus conhece. A condição humana, irmãos, coitado do ser humano. Coitado do ser humano. Acha que é muita coisa, mas um dia, uma caixa de madeira
haverá de ser a nova morada depois que ele apagar os olhos dessa realidade. E vai virar pó. Esta é a verdade, esta é a condição. E aqui não adianta ser rico ou ser pobre, ser bonito ou ser feio, ser isso ou ser aquilo, não adianta. Essa é a condição humana, de fraqueza, fragilidade. O homem não é nada. O homem é inteligente porque Deus assim deu. O homem tem capacidade de desenvolver as coisas porque Deus assim permitiu. Porque toda a suficiência não é de nós, é dele, segundo o próprio apóstolo Paulo na carta aos Coríntios falou. Observe, meus irmãos, que diante de tudo isso, o apóstolo Paulo, então, quando rotula o homem nesta condição, não há outra categoria a não ser pecador. E todos aqui se enquadram nela. E de fato, irmãos, a desobediência produziu o pecado. Portanto, a morte reinou sobre todos por meio do pecado de um único homem chamado Papai Adão. E é o seu pai também. Foi a partir dele, da sua atitude de desobediência e de rebeldia a Deus. Não só, irmãos, somos pecadores, e por isso condenados pelos nossos pecados da carne, como por exemplo o assassinato, o adultério, mas também nós somos condenados pelos nossos pensamentos orgulhosos, pela concupiscência da nossa própria carne, por atitudes de justiça própria e falhas em amar ao Senhor, o nosso Deus, como de fato deve ser amado e honrado, como devemos fazer. Podemos então, irmãos, compreender que, portanto, todo pecado, irmãos, é merecedor da severidade de Deus. Deus, ele poderia, em um piscar de olhos, aniquilar a humanidade pela sua desobediência. Ele tem poder para isso. Ele não precisa pedir licença a ninguém. Ele não tem satisfação a dar a ninguém. Deus é Deus. Ele pode, da mesma forma como Jesus, uma vez sendo Deus, mandou que uma árvore secasse porque não tinha frutos, ele poderia fazer com que todo mundo morresse. Tira o oxigênio aí, 5 minutinhos do planeta Terra e acabou tudo. Alguns estudiosos dizem que se o globo terrestre se aproximar 2 centímetros do Sol, todo mundo morre queimado, derretido. Mas esse Deus é bondoso. Só 2 centímetros. O que é 2 centímetros, meus irmãos? E Deus diz assim, por amor, sabe? A minha criação aqui, eu vou sustentar aqui a terra, bem pertinho, só 2 centímetros. Que é para ficar tudo certinho. Deus é bondoso, maravilhoso. Devemos tudo a esse Deus. Esse Deus é Senhor sobre tudo. Nos mínimos detalhes, esse Deus é tremendo. E ainda disse assim, eu vou resolver a parada desse povo, que não vale nada. E eu quero ser o primeiro da fila, não é? A gente tem que se colocar, porque é assim mesmo. E aí, meus irmãos, olhando então para esta condição de que todos nós pecamos, e pecamos porque somos pecadores, já nascemos assim, por isso que nós somos pecadores. Não precisa ninguém ensinar, não. A gente sabe. Uma criancinha de colo, ela não é ainda a pecadora profissional, que já aprendeu, né, os detalhes, como é que peca mais sofisticadamente. Já é pecadora. Quando o tempo vai passando, a gente vai ficando aperfeiçoado na matéria de pecar. Não é verdade? E assim, queridos, uma condição agora está diante de nós. Somos pecadores e carecemos da glória divina. Precisamos da graça do Senhor. Somente Ele, a graça divina, somente Ele é quem pode nos livrar da eterna severidade divina. E hoje aqui é um momento decisivo na sua vida e na minha. Precisamos, diante dessas verdades, olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, haverá um dia que o Senhor vai vir, que este céu se abrirá, e aí o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o seu povo, seus escolhidos. E eu creio nisso. Eu creio no cumprimento desta promessa que está escrita do início da Bíblia até o fim. Fala sobre isso. E nós hoje aqui, qual será a nossa reflexão acerca disso? Será que eu vou me lançar aos braços desse Deus e viver inteiramente para Ele, entendendo que a graça dele foi bondosa, maravilhosamente eficiente?
me resgatou de uma vida de escravidão, e eu vou aguardar este grande dia vir para estar com Ele eternamente? Ou eu vou tocar minha vidinha do jeito que eu gosto, nutrindo os pecados de estimação guardados ali, ninguém nem sabe, e a banda vai tocando e vai tocando a vida assim mesmo, e pagar para ver a severidade de Deus? Isto é algo que eu preciso pensar hoje. Os que desprezam, irmãos, a severidade de Deus afirmam: Deus é amor. Como é que Deus é severo se Deus é amor? Que papo furado é esse? Deus é amor ou não é? Claro que sim, Deus é amor. Mas a Bíblia que diz isso é a mesma que prescreve o castigo eterno aos que rejeitam o seu amor. Porque no capítulo 25 de Mateus, haverá uma fala do Rei dos Reis que vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Essa fala vai ter. E eu não quero ver ninguém aqui nessa fala. Eu quero ver vocês na outra ala, que diz assim: vinde benditos de meu Pai. É nesta ala. A minha expectativa viva é essa. Assim sendo, irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Judeus e gentios, todos. Ninguém vai ser salvo por mérito humano. Ninguém. Não é mérito nosso. Não temos esta condição. Não somos nós que assim fazemos. Ninguém merece de Deus, irmãos, alguma coisa. Todos se extraviaram. Todos quebraram a lei de Deus. Todos rejeitaram a luz que resplandecem da parte de Deus. Esta é uma constatação. O que merecemos, irmãos, chama-se, sabe o quê? A ira de Deus, expressa na sentença de morte eterna no inferno. Porque a própria palavra de Deus, em Romanos capítulo 6 e o verso 23, diz assim: porque o salário do pecado, o restante vocês sabem. E se eu sou pecador, qual é o meu salário? É morte. Situação difícil. Qual a resposta geral da maioria das pessoas sensíveis quanto à ideia do inferno? A resposta mais popular e principal é: como um Deus justo e amoroso pode criar e encher um lugar como o inferno? Isso não é justo. Isso não é justiça. Isso não é ser justo. Quantas vezes eu já ouvi isso de alguém? A punição não condiz com besteirinhas que eu cometi, com crimezinhos pequenininhos, que tanta bobagem. Deus vai me mandar para o inferno por conta de uma bobagem dessa. Quantas vezes eu já escutei isso na trajetória da minha vida? Não é aí que a lógica das pessoas, elas se acendem? Não é justo. Mas desprezar, irmãos, a severidade de Deus, como se não fôssemos realmente tão maus assim, e merecermos maior bondade, é desprezar então a santidade de Deus. É dizer que Deus não é um Deus tão santo assim. É dizer que Deus, ele não tem padrão de santidade. É dizer que Deus, ele apenas faz medo, mas ele de fato não vai fazer nada disso. Ele é um Deus desmoralizado. Que nada, a Bíblia fala de tudo isso, mas no fim vai dar tudo certo. Meus irmãos, nós não podemos afirmar isso. É de fato desqualificar a essência de Deus, os atributos de santidade que esse Deus tem. Deus deu a oportunidade para que o homem acertasse, quando disse: coma de todas as frutas do jardim, mas daquela você não coma. O homem foi e comeu para desafiar a Deus, para querer ser igual a Deus, sendo chavecado pela serpente. E aí, por conta daquela escolha, toda a humanidade agora decaiu da sua qualidade, da sua condição espiritual de vida. E, meus irmãos, é muito fácil nessa trajetória humanista de lógica, mudar as coisas e desprezar completamente as Escrituras e o ensino de Jesus, anunciando a ideia de que, na verdade, nós somos bons. É
muito fácil criarmos um factoide, uma fala expressada apenas naquilo que o nosso coração e no nosso senso de justiça ele diz para nós. É muito fácil dizer nada, fica tranquilo, que besteira, tu nem vai ser o primeiro, nem vai ser o último, e ponto final. Leva a vida a si mesmo, tá tudo beleza. Quem conversa? No fim vai dar tudo certo, tu vai ver. Pague para ver que você vai ver. Deus, em momento algum, ele se expressou omisso no seu padrão de santidade com o seu povo. Lembram da aula da escola dominical hoje que tivemos aqui? Por conta da rebeldia do povo, no momento em que Deus disse a Moisés e a Arão: vocês vão lá, vocês vão falar a rocha, e dela vai brotar água e vocês dêem de beber a todo mundo. E naquele momento, quando ele chegou lá, diante da pedra, o que foi que Moisés fez? Pegou o seu bordão, em vez de falar a pedra, pegou o bordão e deu 2 pancadas na pedra. E Deus depois disse: por conta da rebeldia de vocês, vocês 2 não vão entrar na terra prometida, vocês 2 vão morrer antes, só porque você, em vez de falar, bateu na pedra, para você aprender que comigo não se brinca. Irmãos, isso aqui é seriedade. Deus não tem 2 conversas. O que ele diz, ele cumpre. E ele disse que voltará para nos buscar. Eu creio nisso. E com Deus não se brinca. Deus tem um limite de elasticidade na sua paciência. Quantas pessoas ouvem a palavra, ouvem e dão descrédito? Opção. Ou corações e olhos e ouvidos fechados à realidade. E mesmo assim foi que Deus falou para o povo. Deus disse: e toda essa geração, ninguém vai entrar na terra prometida. E de fato, logo surgiu as serpentes venenosas que invadiu o povo no deserto e começou a morrer gente envenenado com a serpente, com muita cobra, muita serpente. E ali morreu um bocado, muita gente morreu. E correram para Moisés: Moisés, pecamos contra Deus e contra você. Ore a Deus, peça, interceda por nós, interceda. E Deus disse: eu vou dar uma piedade aqui a vocês, eu sou piedoso. Eu vou abrir aqui uma exceção para vocês. Faça uma serpente de bronze e pendure lá no madeiro. E todo mundo que for picado, se olhar para lá, fica curado. Deus é bondoso, longânimo. E ali Deus estava prefigurando quem? A pessoa de Cristo, que haveria de ser levantada também. E todos aqueles que fossem picados pelo pecado, que somos todos nós mesmos, ao olharmos então para Cristo, alcançaríamos então a salvação. São costuras que a Bíblia Sagrada nos apresenta da severidade de quem é Deus. Assim como ele um dia disse a Noé: faça uma arca e anuncie que vai chover. E nunca tinha chovido. Noé acreditou, creu nas palavras do Senhor nosso Deus. Bota os animais para dentro da arca, porque eu tinha resolvido acabar com toda a humanidade, mas eu achei graça. Tu achasses graças nos meus olhos. Compreendeu claramente que a severidade de Deus é algo a ser levado em consideração. E nós não podemos, irmãos, brincar com isso. Não podemos brincar com isso de forma alguma. E assim, queridos, Deus, Ele não nos salvou, aliás, Ele não nos salvou mediante o Evangelho. Aliás, Ele nos salvou mediante o Evangelho. Estávamos perdidos. Estávamos, irmãos, distantes. Não há salvação em nós mesmos, queridos, não há. Não há como eu me justificar diante de Deus, nem receber favor algum do Senhor. Observando, irmãos, que a moralidade, ela não vai nos salvar porque ela é hipócrita. A religiosidade não vai nos salvar porque ela é insuficiente. Não adianta ser religioso, estar apenas por estar, cumprir um ritual. Se é só isso aí, é insuficiente. Observe, irmãos, que a palavra, então, quando diz todos carecem da glória de Deus, e a glória de Deus é prefigurada aqui como a presença do Deus Trino. A presença do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Olhando então para isso, irmãos, literalmente todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta falta da glória de Deus
é mais naturalmente explicada em Romanos, no capítulo 1, versos 22 e 23, que diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal, do Deus imortal, por imagens semelhantes ao homem. A ausência, então, irmãos, da glória de Deus é devido à troca da glória de Deus por aquilo que não é Deus. E o que tem ocupado os nossos corações no lugar de Deus, muitas vezes é nós mesmos. Tudo sou eu, é eu, para mim, eu quero, é do meu jeito, eu só faço do jeito que eu quero. Nem Deus, que é Deus, tem direito nestes corações de dizer como quer ser adorado. Não, eu adoro do jeito que eu quero, é da minha forma. É assim que funciona. Assim, irmãos, a essência do pecado é preferir qualquer coisa acima da glória de Deus. O pecado, irmãos, é em sua raiz o desejo de algo a mais do que Deus é. O pecado é a disposição de destronar Deus de sua posição no coração humano como tesouro supremo. Contrário, então, irmãos, ao pecado, o que seria então a santificação? O que seria então viver esse viver santo? O que de fato coloca o homem nesta condição em que ele procura e precisa da glória de Deus para viver neste padrão de santidade, seria então, irmãos, o milagre de ver a glória do Senhor como supremamente valiosa. Observe, irmãos, mas a ser preferida, mas a ser desejada do que qualquer uma outra coisa. É este milagre, então, de buscar esta glória, é viver diante do Deus Trino, com toda a nossa condição daquilo que o Senhor nos dá, viver para a glória dEle, algo a ser preferido, algo a ser desejado, algo a ser priorizado na nossa própria existência. O pecado, irmão, será vencido na nossa vida, será minimizado, porque é extinguido só na glorificação. Mas enquanto até lá nós caminharmos nesta realidade, precisamos, irmãos, compreender que quando a glória de Deus está diante de nós e vivemos então diante desta glória, sendo mais desejado, assim o pecado será minimizado cada vez mais na nossa vida. E como é que eu busco isso? Fazendo aquilo que é o dever de casa, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, de reflexão bíblica e de aprendizado bíblico, que não é só ler o texto por ler, não, é ler, compreender, buscar entender, viver aquilo ali. É viver a expressão da graça de Deus que se apresenta no ajuntamento da igreja. E queridos, assim, ao expor em detalhes a nossa condição, a nossa presente condição, nada seria mais pertinente, irmãos, ou decisivo e descritivo do que defini-la em termos a nossa destituição. Fomos destituídos da presença de Deus. O pecado fez isso conosco. O pecado nos destituiu da glória do Senhor e dela carecemos, precisamos. Devemos buscá-la, devemos buscar ardentemente isso. Estamos, irmãos, destituídos daquela perfeição que reflete a perfeição divina e, por conseguinte, da glória de Deus. Mas e agora? Agora existe uma má notícia. Ainda tem uma má notícia? Para resumir tudo o que o homem é, a má notícia, irmãos, é que você e eu, nós não temos acesso à glória de Deus por nós mesmos. É por nós mesmos que nós não temos acesso à glória de Deus, porque todos nós pecamos, somos pecadores em Adão. Romanos 5, versos do 12 até o verso 19, nos afirma isso. E de fato não é algo coletivo, mas é algo a partir do individualismo. Nós somos pecadores individualmente falando. Esta é a má notícia. E aqueles que andam assim nesta condição, sem este acesso à presença do Senhor, desfrutará da ira do Senhor, da severidade do Deus eterno. Mas qual é a boa notícia? Nós temos boa notícia. Glória a Deus pela boa notícia. Existem boas notícias para nós
E nesta noite nós não podemos de forma nenhuma deixar de expressar com toda alegria no nosso coração, de glorificar a Deus por esta boa notícia. A boa notícia, irmãos, é que ainda maior do que a condição caída do homem é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. Acima dos nossos pecados está a misericórdia do Senhor. Acima da nossa condição destrutiva existe uma maravilhosa graça que ainda está com as suas portas abertas. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que eu posso, a partir deste entendimento e de um direcionamento do próprio Espírito Santo de Deus, que agora fala ao seu coração nesta noite, nós podemos compreender e nos render a este Deus, a esta maravilhosa graça, aproveitando esta oportunidade. Pois todos que a recebem pela fé são justificados em vida por meio de um único homem chamado Jesus Cristo. E é por Ele que nós estamos aqui. É por causa dEle. Foi a graça dEle. Foi a maravilhosa graça que nos estabeleceu neste acesso a Deus. E meus irmãos, a boa notícia é que Jesus veio e morreu para dar ao pecador eleito acesso a Deus e a sua glória. Eis, portanto, aqui o Evangelho. Eis, portanto, aqui a boa notícia, a maravilhosa graça de Deus. E Ele teve compaixão de nós, apesar de nós. Ele enviou seu Filho, cumpriu todas as promessas que havia feito, porque Ele disse lá no Éden que Jesus iria vir, que o Cordeiro havia de morrer. Ele anunciou durante todos os profetas, todos os escritos, até que de fato Jesus chegou. Jesus então disse: eu me dou por eles, a misericórdia, a graça maravilhosa, eu me dou por este povo, eu mesmo dou a minha vida. Não foi arrastado para a cruz, Ele foi, Ele se deu. E isto é graça, irmãos. E qual tem sido a nossa perspectiva? O que é que nós dizemos diante disso? Qual é a nossa posição diante daquilo que Deus, de fato, Ele já fez por nós? Será que nós não estamos compreendendo, irmãos, a grandiosidade do que Deus fez? E achar que nós, como humanos, nós podemos então fazer os nossos próprios arranjos? Não, não. É pela pessoa de Cristo. E apesar de tudo, irmãos, Cristo sofreu o nosso castigo. Ele experimentou a nossa punição lá na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amados irmãos, Ele foi castigado no nosso lugar. Agora Deus pode livremente justificar pecadores como eu e como você, e nos receber como seus filhos, nos dando pleno perdão e finalmente a vida eterna. Meus irmãos, é isso que é o Evangelho, é isso que é a maravilhosa graça que os humanistas, que eu falei no início, não compreenderam. Que corações endurecidos têm caminhado por esta trajetória sem compreender esta maravilhosa graça. A boa notícia é que Deus, irmão, salva pecadores perdidos e imerecidos. E Ele continua a salvar. E eu termino, irmãos, dizendo algumas palavras para vocês. Eu queria chamar o louvor para vir para cá, para a gente cantar um louvor. E eu termino dizendo o seguinte: se há alguém aqui nesta noite, observe, preste bastante atenção, irmãos. Se há alguém aqui nesta noite e ainda não compreendeu a graça de Deus e a misericórdia de Deus, que nesta noite você possa se voltar para Ele. Aproveite esta oportunidade. Que você volte-se para o Senhor.
A salvação não é condicionada à sua bondade pessoal. Talvez você diga: não tem jeito para mim, eu já pequei tanto, eu sou tão errado. Olha, diante de Deus eu sou um nada. A minha situação é terrível. Mas o Evangelho, irmãos, veio exatamente para pecadores, que é o que eu sou e o que é que você é. O Evangelho veio para isso. Cristo veio, irmãos, não para os justos. Quem precisa de médicos são os que estão doentes, não é os que estão sãos. Então, não há nada que você tenha cometido que possa lhe afastar da ação regeneradora e salvadora do Senhor Jesus, e nem lhe tirar da condição de pecador arrependido e que está disposto a reconhecer e pedir perdão ao Senhor. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. Se nessa noite você disser no seu coração: Senhor, eu sou um pecador, reconheço que eu tenho pecado contra ti, quebrado os teus mandamentos e não mereço nada além da tua condenação, mas hoje eu quero me entregar plenamente, sem restrições, incondicionalmente ao Senhor Jesus, o meu Salvador, que na cruz pagou pela minha vida completamente. Você pode fazer isso hoje. Você que me escuta, você que está aqui nesta condição, as portas da graça, da maravilhosa graça, ela pode te alcançar nesta noite. E a nós, outros que já fizemos isso uma vez, vamos orar como o salmista orou e cantou no Salmo 139, versos 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nós que já desfrutamos desta graça e estamos nesse processo, possamos fazer também como o salmista disse no Salmo 69 e o versículo 6. Preste bastante atenção. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Que não sejamos, irmãos, tropeços para aqueles que ainda não te conhecem. E assim possamos dizer, que não conhecem a luz da verdade, assim como nós conhecemos. Examinemos então as nossas vidas, que possamos pedir a Deus por renovação, por quebrantamento, que o nosso coração não se torne endurecido, árido, por uma condição que já achamos que já estamos num patamar elevadíssimo. Não. O patamar elevado, irmãos, é um patamar de quebrantamento, de reconhecimento a cada dia. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, tenha piedade de mim, Senhor, me ajuda. A luta está difícil, está tão complicado. Eu preciso da tua ajuda, me dê sabedoria, Senhor. Eu quero depender de ti, preciso do Senhor. Maravilhosa graça, irmãos, que nos alcançou, que ela continue alcançando vidas para a glória do seu nome. Se há em nosso meio alguém que compreendeu esta palavra e que de fato reconhece a sua condição e deseja dar este passo em direção ao Senhor, diante desta compreensão daquilo que foi pregado, você pode fazer isso hoje. Vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor?